Beleza. Então, nós estamos gravando a reunião. Então, nós vamos fazer a banca de TCC, de terminal, né, do trabalho final do Alan, né? Eu queria agradecer aí a professora Maria Tereza a disponibilidade dela, a boa vontade e também o trabalho ao longo do semestre, que vem ajudando ele com texto e tudo mais. Então, muito obrigado, professora, em nome do Alan. Depois ele vai falar um pouquinho, mas queria agradecer aí aos presentes, né? Eu estava explicando para o Alan que na hora que a gente for deliberar, a gente vai pedir para as pessoas saírem da sala, tá? Então, não se sintam excluídos por causa disso, mas é um procedimento nosso, é desse jeito que a gente faz, e aí depois eu chamo vocês de volta, tá bom? Então, Alan, palavra sua, você tem aí uns 20 minutos, 30 minutos para falar, tá? E você já está com o comando como apresentador, certo? Uhum. Então, você pode mandar bala. Bom, gente, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a professora Maria Tereza, não só por ser uma das que vão julgar o trabalho, mas também por sempre me ajudar com o tema do trabalho e com toda a edição desse trabalho. Agradecer também ao professor Rogério, que é meu orientador e também que me ajudou com o trabalho inteiro. Acho que sem vocês dois eu não conseguiria dar um norte para esse trabalho, não conseguiria fazer absolutamente nada com isso. Agradecer também a todos os presentes que estão aqui, meus amigos, que também são torcedores do São Paulo, que também estão comigo diretamente, toda semana estão comigo no Morumbi. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela presença e bora começar o trabalho então, né? Deixa eu só compartilhar a apresentação. Eu só todos puderem colocar no mudo, só para conseguir apresentar tranquilo, tá? Bom, gente, então, como eu havia falado, o professor já havia falado, é um trabalho de conclusão de curso que eu vou apresentar hoje. O tema dele é Programa Sócio-Torcedor, que é uma percepção do torcedor são paulino em relação ao Programa Sócio-Torcedor. E meu professor orientador é o professor doutor Rogério Marcos Lorefsi, que está hoje aqui nessa sala. Bom, a justificativa que eu encontrei para a realização desse trabalho é que o programa de fidelidade no futebol, ele não envolve o futebol e seus fãs, que são os torcedores, mas também ele envolve o mercado e o comércio como um todo. Então, ele faz girar a economia dentro do futebol. E os clubes no Brasil, eles não seguem tendências que clubes europeus seguem na realização desses programas de fidelidade. Eles também não procuram entender as necessidades dos torcedores, que são os principais players desse tipo de negócio. Bom, o objetivo geral desse trabalho é apresentar qual que é a percepção do torcedor São Paulino em relação ao programa sócio-torcedor do São Paulo Futebol Clube. E os objetivos específicos são 5. Elaborar uma revisão da literatura para conceituar o marketing de relacionamento, o marketing societal e o marketing esportivo. Pesquisar de que forma o marketing esportivo pode auxiliar nas melhorias do programa sócio-torcedor do São Paulo Futebol Clube ou de qualquer clube nacional. Apresentar o programa de benefícios sócio-torcedor do São Paulo Futebol Clube. Comparar a expectativa quanto à oferta e a oferta real. E também apresentar sugestões de melhorias no programa. Então, para começar, qual que seria a questão de pesquisa? A pergunta de pesquisa seria qual que é a percepção do torcedor São Paulino em relação a esse programa sócio-torcedor. Então, para conceituar primeiramente, para a gente começar a responder essa pergunta, é preciso entender alguns fatores. O primeiro é a questão do marketing de relacionamento.
Kotler diz que o marketing de relacionamento ele estabelece sólidas ligações econômicas, técnicas e sociais entre as partes. Ele reduz o tempo e o dinheiro investido nas transações. Em casos bem mais sucedidos, as transações elas deixam de ser negociadas de tempos em tempos e se tornam rotineiras. Isso acontece em diversas empresas e principalmente no futebol, em questão do âmbito do sócio torcedor em si. Então, o sócio torcedor ele não acontece de tempo em tempo, e sim ele tem que ser rotineiro para manter esse relacionamento com o torcedor. Dentro do marketing de relacionamento no futebol, existem três tipos de fatores, que é o centro de competências do relacionamento, o relacionamento dos produtores do evento futebol e o relacionamento clássico envolvendo o futebol. Dentro do centro de relacionamento de competências do relacionamento, todos esses escudos que estão no lado direito são os participantes desse centro de competências. O do relacionamento dos produtores do evento futebol estão torcedores, os clubes, empresas de patrocínio e os meios de comunicação. Explicando um pouco do relacionamento clássico do futebol, esse quadro ele informa para a gente onde estão alocados cada participante. Então, dentro dos espectadores do evento, são os torcedores e torcedores organizados, das ferramentas de marketing que são utilizadas para a realização de promoções e outras coisas mais relacionadas ao marketing, estão os merchandisings feitos e os patrocínios, seja dos clubes que estão jogando em casa, que são mandantes, ou os rivais, os intermediários, que são agências de marketing, empresas de comunicação e franquias que estão alocados dentro do evento futebol, clientes internos, que são telespectadores de rádio e TV, consumidores de produtos licenciados que, por mais que não vão ao estádio, eles sempre estão comprando produtos do clube ou estão adquirindo pacotes de TV para assistir os jogos, e clientes de jogadores que são agentes, clubes de futebol e federações esportivas para que a prática do futebol aconteça. Bom, voltado ao marketing societal, o Giacomini ele explica que as práticas de marketing societal envolvem uma postura empresarial em combinação com os valores éticos e sociais, mas ainda requer um planejamento gradativo, que seja envolvido com a ética nas atuações comerciais, de produtos ou serviços de qualidade, e também na capacitação e motivação dos seus funcionários. Isso acontece porque quando um consumidor ele dispõe de um produto ou de um serviço, ele quer que esse produto ou serviço auxilie em diversas situações, como saúde, segurança, lazer, entre outros. Bom, em relação ao marketing esportivo, o Bertoldo ele fala que o marketing esportivo ele é envolto de ações relacionadas à promoção e à prática de modalidade esportiva, seja pela realização de eventos e campeonatos ou pelo patrocínio de equipes e clubes envolvidos no esporte. Então, o marketing esportivo ele serve justamente para fazer com que o marketing se aplique ao esporte. E relacionado ao programa Sócio Torcedor, o Moreira fala que a intenção da criação de um programa de fidelidade é instituir e ampliar o contato com os torcedores, dando a eles a possibilidade de participação no dia a dia do clube, adquirindo ingresso e acesso ao estádio de forma rápida e eficiente, e fazendo com que ele participe também de ações e promoções, gerando assim uma receita extra aos cofres do clube. E cada programa feito dentro desse programa de fidelidade é lançado de acordo com o perfil de cada torcedor. Então, explicando um pouco sobre o programa Sócio Torcedor de São Paulo, ele foi criado em 1999 e foi o primeiro programa de fidelidade feito no Brasil. Foi um modelo baseado no sócio torcedor do Barcelona, da Espanha. E esse sócio torcedor foi feito por um grupo de torcedores que eram chamados fincas.
E a partir desse momento foi criado o programa Sócio Torcedor do Barcelona, que até hoje é um dos maiores do mundo. Em 2009, o São Paulo ganhou o 9º Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, que é um dos maiores prêmios em questão de excelência de serviço, por conta do programa Sócio Torcedor. Hoje, o São Paulo tem aproximadamente 32 mil torcedores adimplentes no programa Sócio Torcedor, e ele conta com diversos planos e vantagens, que é o que está nessa figura à esquerda, que é o comparativo de planos desse programa Sócio Torcedor. Bom, então, para fazer esse trabalho, foi utilizado nos métodos de pesquisa e tratamento dos dados uma pesquisa documental exploratória e foi utilizada a estatística descritiva de caráter qualitativo para a realização desse trabalho. Foi utilizado o Google Forms para a elaboração de um survey. Esse survey contou com a participação de torcedores do São Paulo Futebol Clube, sejam eles sócios torcedores ou não sócios. Foi feita a triangulação dos dados para a validação da pesquisa, comparando os resultados que eu obtive na pesquisa por meio das respostas dos torcedores e também as informações dos especialistas que foram buscados nas referências. Então, eu obtive 93 respostas válidas, sendo elas 27 de sócios torcedores e 66 de não sócios. Foi utilizado o Excel para análise dos dados obtidos e também para elaboração dos gráficos. Contei com respostas abertas da opinião dos torcedores. Foi feita também uma pesquisa aberta no Twitter para que eu obtesse mais respostas e também ajudasse que colaborasse mais com o trabalho e com a opinião das respostas também. E também foi disponibilizado num grupo de WhatsApp, somente com São Paulinos, esse survey para que eles pudessem responder e colaborar também no trabalho. Então, para começar a falar um pouco dos resultados da pesquisa, a primeira pergunta que eu fiz foi se havia benefícios no programa Sócio Torcedor. Então, 15% concordaram totalmente, 71% parcialmente, 7% discordaram parcialmente e 7% concordaram e nem discordaram. Os pontos que eu observei de cada resposta dos torcedores foi que os benefícios antigos que eles davam no programa Sócio Torcedor, eles não são mais oferecidos juntos aos planos, como camisa de sócio torcedor, camisa oficial do clube, revista, outros tipos de brindes e tal. E algumas vantagens que são apresentadas dentro dos planos não são realmente conhecidas pelos torcedores. Já a segunda e a terceira pergunta que eu fiz foi referente à facilidade ao fornecimento de ingressos. Então, sobre a facilidade, 15% concordou totalmente, 30% concordou parcialmente, 7% discordou totalmente, 26% discordou parcialmente e 22% não concordou nem discordou. Em relação ao fornecimento, 81% discordou totalmente, 15% discordou parcialmente, 4% não concordou nem discordou. Os pontos que eu encontrei para essa questão foi que há uma certa lentidão no site de compra. Quando o sócio torcedor tenta comprar ingresso, tem indisponibilidade de ingresso no início da compra, ou seja, o ingresso ele acaba desaparecendo ou não está lá ainda disponível quando eles liberam as vendas. Existem erros no cupom de desconto, quando eles colocam o e-mail deles, não conseguem pegar desconto algum. Problemas com pagamento, que é quando ele tenta pagar e dá algum erro no cartão, algo do tipo. E o fornecimento de ingressos na bilheteria, que é sobre as arquibancadas que não são vendidas nas bilheterias do estádio do Morumbi. Em relação à compra de ingressos em jogos de grande porte, que é a Copa Libertadores, que é o campeonato que os torcedores mais gostam, que é o que dá mais problema de comprar. A questão da rapidez no atendimento, que o atendimento do sócio torcedor não é feito de forma clara, e problemas de acesso ao estádio, que também não tem nenhum tipo de entrada prioritária para quem é sócio.
Aí eu perguntei também para eles sobre os discos, se havia descontos, se eles tinham conhecimento sobre os descontos do sócio-torcedor e se haviam vantagens no programa sócio-torcedor. Então, 4% responderam que concordam totalmente, 26% responderam que concordam parcialmente, 18% discordaram totalmente e discordaram parcialmente, e 33% não concordaram nem discordaram. Nas vantagens, 7% concordaram totalmente, 22% concordaram parcialmente, 26% discordaram totalmente e discordaram parcialmente, e 18% não concordaram nem discordaram. Os pontos que eu encontrei para essas questões foi que a falta de comunicação do São Paulo Futebol Clube em relação ao programa sócio-torcedor, o não conhecimento dos torcedores em relação aos descontos, a comunicação dos parceiros não favorece os torcedores na hora de ter conhecimento desses descontos, e em questão das vantagens, não há entrada separada para quem é sócio, o preço do ingresso do sócio-torcedor ainda é maior do que a oferta de meia entrada que o São Paulo oferece para não sócios, e promoções de sócio-torcedor não são realizadas frequentemente, ou seja, os torcedores eles esperam as promoções, mas elas raramente são feitas. Eu perguntei para eles também sobre a questão da montagem de elenco competitivo. 11% concordaram totalmente, 30% parcialmente, 26% discordaram totalmente, 7% discordaram parcialmente e 26% não concordou nem discordou. Por quê? Eles viram que outras receitas que o clube recebe são maiores que o valor arrecadado pelo programa sócio-torcedor, como o clube social, que é a parte social do clube, onde é pago um valor a mais, que hoje a mensalidade disso chega a R$ 2.500 por mês. As cotas de TV, que são as cotas que são vendidas para emissoras de televisão, e também os patrocinadores do São Paulo, como, por exemplo, Banco Inter, que é um patrocinador master do São Paulo. Perguntei para eles também sobre a comunicação do São Paulo em relação ao sócio-torcedor. No caso dessa questão, eu perguntei para todos os torcedores, sejam eles sócios e não sócios. 7% me informou que concordam totalmente sobre a comunicação do sócio-torcedor com o São Paulo, se era boa ou não. 11% concordou parcialmente, 51% discordou totalmente, 30% discordou parcialmente, 1% não concordou nem discordou. Como eu havia falado anteriormente, há uma baixa comunicação em relação ao programa sócio-torcedor. As promoções elas não são divulgadas. As mídias sociais do São Paulo Futebol Clube são utilizadas para outros fins que ainda são importantes para o clube, mas o sócio-torcedor, que é uma fonte de renda, ela não é muito utilizada. E vendas, datas, informações sobre jogos que também são realizadas dentro dessas mídias. Aí eu perguntei para eles também sobre a questão das mudanças no programa sócio-torcedor. 86% concordam totalmente que querem mudança, 11% concordam parcialmente, 2% discordam parcialmente e 1% não concorda nem discorda. E eu perguntei para quem não é sócio, por que ele não era sócio. Então, 11% me informou que era sobre os benefícios oferecidos, 11% também sobre desemprego, 17% sobre insatisfação com a diretoria do São Paulo, 42% sobre a distância do estádio e frequência em jogos, 1% por conta do valor do plano e todos, em questão das todas as opções, foram 18%. Eu perguntei para quem não é sócio se ele faria adesão ao sócio ou não. 82% respondeu que sim, 18% respondeu que não. E isso leva muito em conta a questão da paixão pelo clube, a motivação pelos resultados entregues dentro de campo e a esperança por mudanças no sócio torcedor. Então, para concluir esse trabalho, antes é preciso também falar as coisas boas que o São Paulo fez. Então, o São Paulo ele criou um aplicativo oficial do próprio clube, em parceria com uma empresa de tecnologia,
e foi utilizado o CRM, que é o Customer Relationship Management, que é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o consumidor, para justamente gerar engajamento entre clube e torcida. Então, depois disso, é possível ver que há insatisfação com os benefícios, com o fornecimento de ingressos, com o acesso ao estádio, com comunicação relacionada ao sócio-torcedor, com os descontos e com as decisões da diretoria. Também falta criatividade em promoções e benefícios que são oferecidos ao torcedor na hora de ele verificar os planos, todos os planos que ele tem. Então, falta um pouco de criatividade no São Paulo Futebol Clube, partindo das respostas dos torcedores. E a percepção respondendo a questão de pesquisa, que é qual que era a percepção do torcedor São Paulino em relação ao programa Sócio Torcedor, é que o programa Sócio Torcedor ele não se mostra vantajoso para quem é sócio. Então, o torcedor ele vê que ele não se sente parte do clube, mesmo pagando mensalmente e tendo poucos benefícios, no qual ele gostaria de ter muito mais benefícios do que tem agora. E após eu apresentar o próximo slide, eu vou também apresentar uma sugestão de melhorias no programa Sócio Torcedor. Então, para estudos futuros, fazer uma análise das melhorias realizadas no programa Sócio Torcedor a partir do ano que vem, que é quando troca-se a diretoria do São Paulo Futebol Clube, comparar os resultados dessas mudanças no Sócio Torcedor com os clubes rivais da capital de São Paulo e depois fazer uma comparação nacional para ver qual foi o resultado financeiro obtido depois dessas mudanças e também fazer uma análise do perfil dos torcedores alocados em cada plano para aplicar decisões estratégicas em cada plano, para fazer com que os torcedores de cada plano se sinta próximo ao clube, se sinta mais realizado em ser sócio torcedor. Então, essas aqui foram as referências que eu utilizei dentro desse slide. No trabalho de conclusão mesmo, as referências são maiores, mas para esse slide eu só utilizei essas referências. E é isso, gente. Eu vou primeiro, antes de falar sobre as dúvidas, eu vou mostrar um pouco sobre a sugestão das melhorias. Não vou levar muito tempo, professor, mas vou só mostrar um pouco sobre as melhorias. Sobre a sugestão, no caso. Só parar de... Aqui. Me avisem se vocês estiverem vendo a tela, tá? Por favor. Ainda não. Estamos vendo sua figura. Tá. Agora sim entrou a tela. Tá. Tá Então, começando. tá bom. Me Só um avisa minuto quando abrir, que por não... favor. Tá. Aí, abriu. Abriu? Beleza. Então, em cada plano, eu utilizei os mesmos nomes dos planos atuais que existem no São Paulo. Só a questão dos preços que foram alterados. Algumas vantagens que hoje não existem no clube, como, por exemplo, voto em assembleia e eleições do clube. Os descontos gradativos em cada plano em relação ao Morumbi Tour, que é você fazer um tour por todo o estádio do Morumbi. A questão também dos camarotes de ídolos, que também não é feito no programa Sócio Torcedor. E aí vai depender de cada valor de plano. A camisa do sócio torcedor, que não é enviada, que antes era enviada, e o kit de patrocinador, que é um kit contendo todos os patrocinadores, então são brindes de patrocinadores, que também não são feitos pelo São Paulo. Aqui também a camisa
camisa do clube, dependendo do valor do plano, acima de R$ 100, no caso. O assinante do programa Sócio Torcedor, acima de R$ 100, ele ganha uma camisa, primeiramente, anterior, então no caso do ano anterior, totalmente autografada pelos jogadores. Do plano de 129, é uma camisa autografada a camisa 1, no caso, camisa de mandante, autografada por todos os jogadores, no caso seria a camisa atual, do ano atual. E do maior plano seria as 2 camisas atuais autografadas por todos os jogadores. E também conta com alguns outros benefícios, como camarotes de ídolos com mais porcentagem, acesso a treino do São Paulo uma vez por mês, e entre outras coisas mais que eu vou mostrar agora. Preferência de compra, então a cada valor de plano ela vai aumentando até chegar a 96 horas antes da venda geral, que aí quem tiver esse plano de R$ 299 vai ter um tempo muito a mais de quem tem planos inferiores. Para início, quem já adquire o plano, ele já começa com o número de estrelas, e essas estrelas vão se acumulando a partir do momento em que ele vai até o estádio do Morumbi para assistir o jogo do São Paulo. Então, vai até 5 estrelas, que é o plano maior. Em questão da porcentagem subsidiada de ingressos, que eu vou falar daqui a pouco, que é sobre os pacotes de ingresso, vai sendo gradativo também, chegando até 95% do ingresso, do valor do ingresso. O ranking de pontos, que é o que eu falei sobre o aplicativo do São Paulo. O sócio torcedor também, dependendo do plano, ele vai ter uma numeração certa de pontos por jogo e também por cada atividade que ele fazer dentro do aplicativo do São Paulo. E aí ele vai poder trocar por algumas coisas, como camisas oficiais, tour, zona mista, que é quando acaba o jogo, ele pode ficar onde os repórteres ficam. Conhecer os jogadores do elenco, viajar com os jogadores do elenco para quando o São Paulo jogar fora. Trocar por brindes de patrocinadores, que também consta nos planos. Jogar com ídolos do São Paulo no Morumbi. Jogar torcedor contra torcedor no Morumbi também. Trocar esses pontos por descontos em patrocinadores, como, por exemplo, ele pode trocar por uma camisa da Adidas, não sendo do São Paulo, mas pode trocar por qualquer outro, um boné da Adidas, por exemplo. E esses pontos, essas trocas, no caso, também podem se aplicar às promoções que o São Paulo pode realizar com os torcedores que são sócios. E aí, falando sobre os pacotes de ingresso, eu coloquei por base um valor de R$ 40 e um pacote com 5 jogos. E aí entra a porcentagem subsidiada dos ingressos, e aí a cada valor de plano vai aumentando a porcentagem dessa subsidiação. E o ranking de estrelas e horas de compra, isso vai valer também para aderência ao Morumbi. Então, se ele tem 5 estrelas, ele vai valer como se ele tivesse no plano mais caro. Então, ele vai poder comprar com mais antecedência do que outros torcedores. E cada pessoa, cada sócio torcedor, ele terá 3 ingressos para poder comprar, para se caso ele quiser distribuir para a família dele, ele pode fazer isso. E assim, dentro da compra desses ingressos, ele vai ter que informar quem vai acessar o estádio, justamente para não gerar cambismo. Então é isso, gente. O trabalho é esse. Agora eu fico aberto para vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham sobre o trabalho. Muito bem, Alan. Eu agradeço aí a tua apresentação. Achei interessante aí essa coisa que você faz no fim, aí as sugestões. Você deve ter pensado bastante nisso. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Maria Tereza, para ela fazer a arguição dela,
E, mais uma vez, professora, queria agradecer a sua presença, a sua dedicação aí a esse trabalho com o pessoal e, por favor, palavra sua. Bom. Rogério, eu que agradeço o convite de participar da banda ALA. Vocês estão me escutando? Tá tudo? Sim, professora. Sim, estamos sim, professora. E eu acompanhei o ALA como professora de método de pesquisa, e é um prazer muito grande, ALA, chegar nesse resultado no seu último semestre, na apresentação do TC. E eu acho muito importante, eu falo muito para os alunos no início do curso de método, que a escolha do tema de pesquisa deve estar relacionado ao interesse pelo tema. Eu acho que você passou do interesse e já foi para a paixão pelo tema. E sempre quando os alunos de TC escolhem um tema que de fato interessa muito, isso resulta de um bom trabalho. É um ano de pesquisa, é um ano de dedicação ao TC, e eu acho isso muito importante, né? A escolha de um tema de interesse, de uma área que te interessa, como marketing, particularmente o marketing esportivo, e você fez essa ponte muito bem, o marketing de relacionamento e o marketing esportivo, com a sua pesquisa empírica, que foi o clube, o programa Sócio Torcedor de São Paulo. Então, Alan, parabéns pelos resultados muito do trabalho. O segundo ponto que eu acho importante é que o TC, um pouco diferente dos trabalhos de mestrado e de doutorado, que nós trabalhamos com pesquisas científicas e nós temos, é importante ter uma contribuição grande para o conhecimento do campo de pesquisa, conhecimento para a área de pesquisa. Então, nós geramos conhecimento científico no mestrado e no doutorado. Agora, o objetivo de um TC acadêmico, de um TC como você fez, aplicado a um programa, é contribuir para a área, é você conseguir fazer essa ponte. Professora? Oi. Não estou te ouvindo. Será que é a minha conexão, Alan? Talvez seja a conexão, professora. Eu estou ouvindo a senhora perfeitamente. Estão me ouvindo? Estamos também, Alan. Eu estou te escutando, Alan. Não, agora voltou. É que eu não estava ouvindo absolutamente nada, desculpa. Tá. Rogério, não é a minha conexão, tá ok? Não, a tua conexão tá boa, professor. É alguma coisa da conexão que o Alan está numa conexão também que está já com alguns probleminhas no começo, mas ok, vamos lá. Professora, tá. Por favor, peço para a senhora repetir um pedaço aí do que a senhora falou para ele poder ouvir. Eu estava dizendo, Alan, que o trabalho de TC é um trabalho que tem o objetivo de dar uma contribuição mais prática do que uma contribuição científica. E eu acho que você fez isso muito bem. Você trouxe o conteúdo que você aprendeu ao longo do curso e pesquisou no último ano, que é o marketing esportivo e de relacionamento, e sobre aplicar muito bem no programa Sócio Torcedor do São Paulo. E como o Rogério já disse, com contribuições, apresentando ao final as contribuições do trabalho. Então, isso nós chamamos de conseguir, ao longo do curso, obter a competência. Você teve obter algumas habilidades, algumas competências que o curso proporcionou. Então, é muito bom ver isso no final de um trabalho. Você conseguir apreender o conteúdo e aplicar esse conteúdo a um determinado programa e com resultados muito importantes até mesmo para o clube. Então, são essas as minhas primeiras considerações e parabéns pelo resultado. Agora, Rogério, eu quero ver com você como que eu posso proceder. Eu fiz a leitura do trabalho do Alan, fiz alguns apontamentos no texto,
se eu compartilho com vocês e vou passando parte a parte do texto com essas recomendações das mudanças. O que você acha melhor, Rogério? Eu acho que é isso mesmo, professora. Eu vou colocar a senhora como apresentadora. A senhora pode compartilhar, Tá. assim ela vai vendo. Enquanto isso, eu vou tentar abrir a minha tela, tá, Rogério? Tá, ok. Obrigado, viu, professora? Obrigado pelas palavras. Espera que ela vai terminar ainda, viu, Alan? Então, espere um pouquinho, deixa ela terminar. Tudo bem, Deixa eu agradeço de novo, professor. Tá certo. Deixa eu colocar aqui a professora como apresentadora também. Pronto, a professora já está como apresentadora. Aí tem o baldinho ali com a setinha para cima para fazer compartilhamento. Vamos lá. O Webex eu uso mais o Teams, Rogério. Eu já, assim, aqui compartilhar, maravilha. Isso, é o baldinho com a setinha para cima. É igualzinho o Teams, professora. É igual. Nada de diferente. Isso. Tá bom. Está compartilhando já. Ô, Alan, eu desliguei seu microfone só para a gente deixar a conexão mais leve, tá? Tá. Rogério, eu vou tentar ser o mais breve possível, que na sequência nós temos mais uma banca, e eu fiz algumas correções, algumas recomendações aqui no texto, Alan, que você sabe que depois da apresentação, vocês ainda têm um tempinho, essas 2 semanas, para fazer algumas alterações de acordo com a recomendação da banca e para entregar a versão final do trabalho. Então, quanto mais cuidado, melhor com essa versão final, que os trabalhos são encadernados, vão para a biblioteca. Hoje, me parece que eles também ficam disponibilizados na FEI. No site da FEI, não é isso, Rogério? Isso, eles disponibilizam. Então, vamos lá. Eu fiz algumas pequenas correções, Alan, mas que todas elas não invalidam a qualidade do seu trabalho. Tá? Gostei muito, mais uma vez quero reforçar isso. Mas é claro que o trabalho tem oportunidade de melhoria, tem uma pequena correção, um novo olhar de um outro professor. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui, eu vou continuar passando um pouco mais, aqui são as apresentações do trabalho, vamos colocar aí o nome do orientador, né, do membro da banca, nessa versão final, Alan. Então, eu fiz algumas recomendações aqui, desde da capa de rosto, deixa eu rodar aqui, eu estou com receio, passar um pouco mais rápido aqui, eu estava com receio de passar algumas páginas. Tá vendo? Fiz alguma recomendação do texto, mas vamos direto à introdução. Pronto. Ou passa muito rápido ou muito lento. De digitação, vejam, aqui, essa parte que fala, quando começou o conceito do sócio-torcedor na Europa, eu trouxe esse parágrafo, Alan, estava mais no final da introdução. Eu trouxe mais para o início da introdução. Antes de você falar do programa sócio-torcedor do Brasil, então, pela lógica do texto, vamos falar do primeiro, que surgiu na Europa, e depois você traz os programas que surgiram no Brasil, tá bom? Só fiz uma alteração no texto do parágrafo, como recomendação, que é claro, fica depois a critérios do Rogério, de verificar se são pertinentes. Tá vendo? Fiz algumas alterações no texto, correção para você observar, e aqui eu tirei dessa parte do texto, reajei para o início da introdução. Eu acho que na introdução é apenas essa alteração e algumas pequenas correções de texto, mas está muito bem, está bem escrito, o trabalho, bem revisado. O objetivo, só um minutinho, eu vou passar. Opa! Deixa eu ver aqui, eu fiz uma observação. Sim, veja, Alan,
Eu esqueci de marcar, mas o objetivo geral do trabalho estava depois do objetivo específico. Eu fiz a mesma coisa, eu tirei daqui do final e passei aqui para frente. Eu não sei se você está vendo o meu cursor aqui, que eu estou mostrando no texto. Então, eu passei o objetivo geral para antes do objetivo específico. Fiz essa pequena alteração. Vamos lá, vou tentar passar agora um pouco, acho que mais algumas correções aqui na introdução e nos resultados. Essa parte, ao longo do curso de método, eu também já havia feito alguns comentários, parece que faltou um espaço, está dando, faltou aqui um espaço para o título, que vem na sequência. Fiz algumas correções de texto, tá? De todos os aspectos, da parte normativa, palavras que estavam ali juntas no texto, mas, como eu disse, pouquíssimas observações, poucas correções. É mesmo essa versão final que vai ser encadernada, trocando o título, ao invés de falar de metodologia, eu troquei por método de pesquisa. A mesma coisa, aqui você está falando do seu instrumento de coleta de dados, como ele foi aplicado. Então, eu tirei dessa parte inicial do método e passei para essa parte que trata dos instrumentos de coleta de dados. Só mudei mesmo a ordem do texto. Agora, vamos para os resultados. Os resultados, eu recomendei o seguinte. Você começa o resultado apresentando os quadros, que você mostrou muito bem nos seus slides. E o que eu estou recomendando? Começa apresentando a figura, o gráfico. O texto, ao invés de depois do gráfico, ele pode vir antes. Eu acho que é melhor fazer a apresentação do gráfico e veja, aqui eu faço referência à figura 1, que é o seu gráfico, que vem na sequência. Então, normalmente, antes de apresentar um gráfico, antes de aparecer no texto a imagem do gráfico, nós apresentamos o gráfico no texto e fazemos a referência à citação desse gráfico. Olha, você pode colocar entre parênteses, figura 1, que você está mostrando que esses dados que foram apresentados estão no gráfico abaixo, ou você pode também fazer fora do parênteses e escrever como mostra o gráfico 1, como mostra a figura 1, certo? Então, o que eu fiz? Eu estou recomendando você a fazer todas as apresentações do gráfico antes da imagem, antes da figura. Basicamente, foram essas as recomendações aqui, tá vendo? O problema não é do texto. Como eu fiz anteriormente, só mudando de lugar a ordem do texto. Eu acho que eu gostei das cores do gráfico, são as cores muito parecidas com a sua camisa, as cores sugestivas do São Paulo, a mesma coisa. A intenção foi essa, professora. A intenção foi essa, né? Eu desconfiei. Eu conheço essas cores que o Alan está utilizando. Então, da mesma forma, vamos passar o texto para antes do gráfico. E não esquecer de fazer a citação do gráfico. É isso. Tem mais aqui dos resultados, basicamente foram essas as minhas recomendações. Eu vou tentar passar um pouco mais devagar aqui para ver se... Tá vendo? Eu coloquei item, que são os mesmos comentários para todos os gráficos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui, que eu vi uma parte em vermelho. Agora, pronto, aqui agora já são as conclusões. Para as considerações finais, Alan, normalmente eu recomendo iniciar
a conclusão ou as considerações finais com o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho foi este, e na sequência você já apresenta os resultados, como você mostrou no primeiro parágrafo e na sequência. É importante resgatar o objetivo no trabalho e, na sequência, mostrar que você cumpriu o objetivo proposto lá na introdução. E essa é a para a conclusão. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão. Gostei muito aqui das suas recomendações. Você mostrou, fez essa relação do marketing, o marketing esportivo, o marketing de relacionamento com os seus resultados. Você trouxe aqui recomendações para o clube, e o mais importante, que eu gosto do ponto de vista metodológico, acadêmico, muito correto, recomendação para futuros estudos. Gostei muito. Então, Rogério, são essas as minhas considerações. Eu acho importante ainda destacar que a sua apresentação foi muito boa, gostei das imagens, da maneira didática como você apresentou o seu trabalho. E são essas as minhas contribuições. Alan, parabéns para o Rogério pela orientação, vem acompanhando os trabalhos que o Rogério vem orientando, com muito cuidado. E Alan, parabéns por, depois de um ano, no último semestre do curso, você fechou com chaves de ouro, um trabalho muito bem feito e com muita dedicação. E é isso, Rogério, Alan, são essas as minhas considerações. Legal, professora, a gente agradece bastante. Eu faço eco aí, Alan, a algumas as colocações da professora, acho que foram, assim, muito providenciais mesmo, as inversões que a professora sugeriu de texto, eu acho que concordei com todas elas, acho que é isso mesmo, ela está absolutamente certa. A gente talvez tenha passado por cima de algumas coisas e não tenha visto, né? Essa parte final também concordo com ela, que seja interessante a gente, embora você tenha feito um resgate de objetivo mais para o fim, mas resgatar logo de cara e mostrar. E, sem dúvida, acho que você fechou o seu ciclo aí na FI, nesse curso de administração, também com chave de ouro. Eu gostei bastante. Acho que o seu trabalho poderia ter sido, a gente poderia ter explorado ele mais, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Você poderia ter intensificado a pesquisa, a gente poderia ter feito um trabalho um pouco mais, mais firme, né? Embora ele tenha sido um bom trabalho, né? Mas, enfim, eu acho que você demonstrou, concordo 100% com a professora também, você demonstrou a absorção que você teve de conceitos ao longo do curso. Você trouxe aí para o seu trabalho a questão do marketing e tudo mais, acho que bem providencial também, né? A gente já falou um pouco sobre isso antes de começar o trabalho, né? Questão da maturidade, acho que você amadureceu ao longo do curso. Eu me lembro do dia que você foi lá, deu um palpite lá, que não sei quem ia fazer gol e não sei o que num determinado jogo importante de São Paulo, e você acertou, e aí te chamaram para fazer entrevista, e você achou super legal. Então, a gente sabe dessa tua paixão pelo São Paulo, e acredito que, né, naquele rol de sugestões que você está fazendo, você pôs um pouco do coração do torcedor, sem dúvida, mas você foi antes buscar no seu trabalho de pesquisa fatores que comprovassem que você estava certo enquanto torcedor. Acho que isso é fundamental. A professora falou muito bem da aplicação prática do trabalho. E parabéns, cara. Se você quiser falar alguma coisa agora, você pode falar, e depois nós vamos pedir para vocês deixarem a sala para a gente deliberar. Beleza. Bom, primeiramente, obrigado, professora Maria Tereza, professor Rogério. Vocês dois me ajudaram muito nesse trabalho. Acho que muito do que eu fiz tem dedo de vocês dois. Professora mais no começo, você mais no meio e final do trabalho, que me acompanharam muito nessa jornada. Sim, eu acho que o trabalho ele
poderia ter sido mais intensificado, principalmente por se tratar de um trabalho voltado a marketing de serviço também, né? Eu deveria ter colocado um tópico relacionado a marketing de serviço, mas eu acabei não me atentando nisso, mas tudo bem. É um ponto que eu preciso melhorar. Acho que muito da minha entrega para esse trabalho vem disso aqui, vem do São Paulo mesmo. Acho que meus amigos mesmo sabem a minha devoção por esse clube. Tudo que a maioria das coisas que eu faço é realmente pensando em atingir meu objetivo, que é um dia trabalhar dentro do São Paulo, fazer as mudanças necessárias, principalmente voltado ao programa Sócio Torcedor, que é uma das coisas que todos, não somente eu, mas a maioria dos São Paulinos, eles querem realmente mudança nesse programa Sócio Torcedor, que está esquecido. E é isso, professor. Eu acho que a nossa conversa inicial que a gente teve hoje, falando sobre maturidade, sobre ser alguém há 4 anos antes e ser alguém totalmente diferente 4 anos depois, acho que vai muito disso. Eu amadureci bastante nesses últimos 4 anos, aprendi muita coisa, aprendi em diversas situações o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer, como falar, como agir. Não sei, qualquer situação que entre na minha vida que faça realmente mudar de uma forma drástica. Então, eu realmente eu mudei de um tempo para cá. Acho que eu cresci um pouco mais, amadureci um pouco mais as minhas ideias. E hoje eu posso falar que hoje eu tenho um norte, hoje eu sei para onde eu quero seguir. E isso a administração me ajudou bastante. Então, eu queria não só agradecer você, agradecer a professora Maria Tereza, mas sim todos os professores e todos os meus colegas de sala que estiveram comigo nesses últimos 4 anos. Então, muito obrigado.